O tema da nossa aula de hoje é referente ao início da teoria do crime. A partir do artigo 13 do Código Penal, nós iniciamos a teoria do crime. Até então, o que nós vimos? Teoria da norma. Mas é necessário avançar e chegamos aqui à teoria do crime. Entender o crime, quais os seus aspectos, quais os seus elementos. Um tema de extrema relevância que não cai em concurso, despenca em concurso público. Prova da OAB. Importantíssimo você ter total conhecimento acerca dessa matéria. Não há como você ir a qualquer concurso público, qualquer prova que você tenha uma exigência em direito penal, sem ter conhecimento da teoria do crime. A partir do artigo 13, vai trazer os primeiros elementos a essa teoria. Vamos entender o que é uma infração penal, o que é crime, o que é contravenção, e aí a gente passa a seguir em relação ao conceito analítico de crime, onde esse crime é compartimentado para melhor facilitar o nosso entendimento, nosso estudo. Vamos trazer a teoria finalista, em que o crime vai acabar sendo: o crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Crime, fato típico, antijurídico, culpável. E aí nós vamos destrinchar todos esses elementos. Os elementos do fato típico: conduta, nexo causal, tipicidade, resultado. Então vamos verificar cada um deles. Causas que vão excluir a ilicitude, as causas de antijuridicidade: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. E aí a gente passa até chegar, por último, à culpabilidade, onde não há um juízo de reprovação e censura sobre a conduta do sujeito. E aí ele fica isento de pena, que é a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. Todos esses aspectos serão estudados com detalhes, para que você tenha inteira compreensão e capacidade de, ao chegar a um caso concreto, você poder resolver sabendo se aquela conduta é crime, não é crime, será punido, não será punido. Tudo isso é realizado através desse conceito de crime no aspecto analítico. Vou aqui a uma apresentação de slides para facilitar o estudo. Primeiro slide trata da infração penal. Infração penal. O que é a infração penal? Qualquer conduta que possa ser enquadrada em uma norma penal incriminadora, lei penal. Então, você tem uma conduta que, para essa conduta praticada, haverá a descrição, a definição de crime. Uma norma incriminadora. Então, é uma conduta que vai ser gerada e, a partir desse fato praticado, vai haver, dentro do ordenamento jurídico penal, uma descrição desse fato cometido, com a consequente punição. Definição que está dentro do princípio da legalidade, não haverá crime se não houver uma lei que defina a conduta e nem pena sem prévia cominação legal. Tem que haver a descrição do fato e tem que haver a comissão da pena. Ofenda um bem jurídico de uma terceira pessoa. O que é um bem jurídico? Nós já vimos.
existem alguns bens que são considerados de extrema importância, bens que são selecionados. Quais são esses bens jurídicos que são selecionados? Uns até já são estipulados pelo próprio legislador no artigo 5º do texto constitucional. A vida, a propriedade, a liberdade. E aí você tem outros, a liberdade sexual, a administração pública, direito de autor, direito ao meio ambiente. Todos são bens jurídicos tutelados pelo Estado. O Estado vai proteger esses bens. Através de quê? Através do direito penal, que é um direito sancionador. O único que tem esse poder de sancionar alguém impondo pena, impondo privação de liberdade, é o direito penal. E aí, dentro daquele princípio também da lesividade, a necessidade de lesar bem jurídico de terceiro. Enquanto a minha conduta não transcenda, fique só dentro da minha esfera de disponibilidade, se eu não ofendi nenhum bem de ninguém, não há como estar imputando conduta. Seja passível de punição por parte do Estado. O Estado vai ter a capacidade de punir o indivíduo que praticou uma conduta que está descrita na lei como crime. Então, o Estado tem essa possibilidade de exercer, e é só o Estado que tem essa possibilidade, de exercer o seu ius puniendi, o direito de punir. Aquele que resolveu praticar o crime. Porque a lei penal, recordem, é uma garantia do cidadão. Eu tenho a garantia da lei penal porque lá estão descritos todos os crimes, com as punições. Eu decido praticar um crime porque eu sei que eu somente vou ser punido com aquela pena. Eu somente estou praticando um fato porque eu sei que a lei penal não descreve esse fato como crime. Então, são garantias. É a minha Bíblia. A Bíblia dos criminosos é o Código Penal. Por quê? Eu só vou responder realmente por crime se estiver descrito aqui. Se não houver descrição, se não houver combinação de pena, não tem por que haver direito penal. Não vou ser incriminado. O direito penal é mínimo. O direito penal somente no necessário. É fragmentário, só vai pegar aquilo que realmente seja mais grave, mais pernicioso à sociedade. O que puder ser resolvido por outros ramos do direito, resolvido está, não precisa de direito penal. A infração penal, ela acaba sendo o gênero. Infração penal é gênero. E quais são as espécies? Crime, também chamado de delito, e as contravenções penais. Em alguns países, delito e crime são distintos, são diferenciados. Aqui no Brasil, não. Crime e delito têm o mesmo conceito, se equivalem. Então, gênero, infração penal, que é a conduta praticada onde há um tipo penal, uma descrição na lei dizendo que aquele fato ele é criminoso, dizendo que aquele fato tem pena, e quando o sujeito resolve praticá-lo, praticar a infração penal, será punido. Então, os crimes e as contravenções são espécies do gênero infração penal. O Brasil adotou esse sistema binário ou dualista, em que as infrações penais são os crimes ou as contravenções. Vamos já distinguir o que é um crime de uma contravenção através da lei penal e da doutrina. Fiquem atentos. Fique atento ao sinônimo. Sinônimo de contravenção penal.
Porque, às vezes, você está ali, você já domina a matéria, o conteúdo, mas o examinador te pega por conta de um sinônimo. Vai te perguntar por um nome que você sabe o conteúdo, mas não sabia que aquele termo ele tinha aquele sinônimo. As contravenções penais, e eu separei para você vários sinônimos. Eu adoro sinônimo, eu gosto muito de sinônimo, porque não vai te pegar quando você for questionado em uma determinada prova, em uma prova oral, por exemplo. E também numa prova oral, você fundamenta com mais conhecimento quando você traz os sinônimos de determinado assunto, de determinado tema. Então, as contravenções penais, elas também são chamadas pela doutrina de crime anão, de crime liliputiano, de crime vagabundo. Vem lá o examinador numa prova oral e te pergunta: cabe tentativa no crime vagabundo? E aí você, pelo amor de Deus, estudei. Aquele professor de penal não me disse nunca o que era um crime vagabundo. Eu não sei o que é um crime vagabundo. E simplesmente, crime vagabundo é a contravenção penal. O que é um... Cabe extraterritorialidade num crime anão? Aí você, crime anão? Meu pai, me pegou de novo. É a mesma coisa. Crime anão, crime vagabundo, crime liliputiano, para ter o mesmo conceito das contravenções penais. Crime anão é um conceito extraído da doutrina italiana. Professor, mas o senhor já começou aí a falar de crime, contravenção, mas qual é mesmo a diferença entre crime e contravenção? Já que os dois são espécies do gênero infração penal. Olha, de diferença de natureza é nenhuma. Não tem diferença de natureza. Não tem diferença ontológica. Que é ontológica? De essência. A essência é a mesma dos crimes e das contravenções. Então, diferença ontológica de essência não existe. Crime e contravenção são infrações penais. É transgressão da norma. Ou seja, o sujeito acaba praticando o que o legislador descreveu como crime e que há uma punição. Então, são infrações penais. A diferença, ela acaba sendo axiológica. Axiológica, de valor. Valor é a valoração. Como o legislador veio e valorou cada uma das infrações penais. Porque para os crimes, ele dá uma valoração de natureza mais grave, mais perniciosa. E para as contravenções penais, essa valoração é mínima. Não é que o fato seja insignificante, não é insignificante, mas ele é menos lesivo. Então, o legislador, no momento em que ele estiver exercendo o importante papel de elaborar novas leis, de impor novas condutas no ordenamento jurídico penal, ele terá que valorar para saber essa conduta, ela é grave, é perniciosa, então vamos trazer como crime. Não, essa conduta, ela não tem tanta perniciosidade assim, ela é menos grave, ela tem um potencial lesivo baixo. Então vamos considerar ela como contravenção. E
Já já eu vou lhe dizer quais as consequências disso. Como o legislador acaba rotulando determinado fato como crime ou contravenção. Quais as consequências em o legislador fazer isso? Tem consequências? Qual é a consequência para o sujeito que praticou o fato? Nós vamos ver essas consequências e as distinções entre crime e contravenção. A contravenção penal, ela está descrita no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Mas ela está descrita somente com a distinção de crime em relação à forma de punição. Diz o artigo 1º, contravenção penal é a infração punível com prisão simples, juntamente com multa, ou somente com pena de multa. Contravenção penal é a infração punível com prisão simples, juntamente com multa ou somente com pena de multa. Prisão simples, nós vamos ver, ela não tem rigor penitenciário. O sujeito não fica privado de sua liberdade. O sujeito não poderá jamais iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em presídio. Não pode. Já o crime é a infração punível com reclusão ou detenção, acompanhada ou não de multa. Professor, mas eu já vi alguns dispositivos no Código Penal em que há um artigo e a descrição da conduta e a punição é lá, pena de reclusão de 6 a 20 anos. E outros têm pena de detenção, detenção de 2 meses a 1 ano. Qual a diferença entre reclusão e detenção? Os crimes punidos com reclusão são os mais graves. São os mais perniciosos do Código Penal. Eu não preciso nem ir lá no Código Penal para saber que roubo, estupro, homicídio, extorsão mediante sequestro, esses crimes são punidos com reclusão. Qual a consequência de um crime ser punido com reclusão? Quando o juiz vai impor a pena em concreto, que vai ser aplicada ao sujeito, 10 anos, 5 dias, 10 meses e 5 dias. Quando o juiz faz isso, quando a infração penal, quando o crime é punido com reclusão, ele poderá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Pelo nosso sistema irlandês, que foi adotado aqui, há a progressão de regime. Ele inicia no regime fechado, cumpre um certo tempo da pena, aí ele passa para um regime menos grave, menos gravoso no seu cumprimento, que é que é o regime semiaberto, que ele vai para uma colônia agrícola ou industrial. O regime fechado preside de segurança máxima ou média. Regime semiaberto, colônia agrícola ou industrial. Pode trabalhar durante o dia e fica recolhido lá no instituto à noite. E, por último, o regime aberto, que é cumprido em casa de albergado, onde há a autodisciplina do preso. Ele fica numa casa que o Estado constrói dentro da zona urbana, e aí ele tem ocupação lícita e vai lá só para dormir. Nós vamos ainda estudar a teoria da pena, e na teoria da pena nós vamos trazer detalhes acerca da forma de cumprimento de pena de cada um desses regimes de progressão. Mas o principal agora é distinguir para você o que é a reclusão e o que é a detenção. Então, reclusão, eu lhe disse, crimes mais graves, possibilidade de iniciar em regime fechado, semiaberto ou aberto. Já as penas, os crimes punidos com detenção, são os crimes que o legislador entendeu serem menos graves. A pena é bem menor do que as penas dos crimes de reclusão.
E aí, na detenção, o juiz só poderá determinar o indivíduo a iniciar o cumprimento no regime semiaberto. Ele tem que fundamentar a decisão se o regime for mais gravoso. Mas, em regra, os crimes punidos com detenção são crimes menos graves, punidos com penas menores, e o juiz, ao determinar o início de cumprimento da pena, deverá ser no semiaberto ou no aberto. A gente estuda ainda lá sobre a teoria da pena. Crime, então, pode ser punido com reclusão, detenção, e a contravenção penal não tem esse regime carcerário. Contravenção penal, prisão simples, sem rigor carcerário nenhum. Vou trazer mais informações em um próximo slide, na sequência, sobre essa prisão simples, como ela se dá. Trouxe aqui uma informação, e aqui é apenas uma informação, sobre a Lei 9.099, de 1995, que criou os juizados especiais cíveis e criminais. No artigo 61 dessa lei, diz o seguinte: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, o legislador que criou o juizado especial criminal, ele definiu que as contravenções penais são consideradas de menor potencial ofensivo. Mas considerou também que os crimes que tenham pena máxima não superior a 2 anos também são considerados como de menor potencial ofensivo. E aí, dentro da lei dos juizados especiais, tem diversas possibilidades em relação a como proceder em relação a esse tipo de crime. Por exemplo, não se lavra flagrante. Auto de prisão em flagrante, o sujeito não fica preso se ele praticou uma contravenção ou um crime que tem a pena não superior a 2 anos. É realizado um termo circunstanciado de ocorrência, em que ele assina, o autor assina, se comprometendo a comparecer ao juizado quando for solicitado, quando for notificado para isso. Então, a esses crimes ou essas contravenções não se impõe flagrante delito. São considerados de menor potencial ofensivo. Professor, mas eu estou aqui tentando pensar nessas contravenções. Quais seriam essas contravenções? Eu trouxe aqui alguns exemplos de contravenções penais. Professor, mas onde é que eu encontro? É no Código Penal? É na lei ambiental? Tá disperso? Não, tá não. Não se preocupe que você vai encontrar tudo em um mesmo local. Que local é esse? O Decreto-Lei 3.688 de 1941, que criou a Lei das Contravenções Penais. Tem uma lei específica para as contravenções. E aí lá tem uma parte geral da Lei das Contravenções e tem uma parte especial que vai descrever quais são as contravenções penais. E aí eu trouxe para você alguns exemplos de contravenções que estão na lei. Artigo 50 do Decreto-Lei 3.688, de 41, que é a Lei das Contravenções. O que é que diz o artigo 50? Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele.
Pena, prisão simples, de 3 meses a 1 ano. E multa, de 2 a 15 contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local. Parágrafo 2º. Incorre na pena de multa de 200 mil réis a 2 contos de réis quem é encontrado a participar do jogo como ponteiro ou apostador. Quando tem aí contos de réis, o juiz vai ter que ter equidade, isonomia, para estabelecer o quanto de pena na moeda corrente. Já vou trazer uma informação da parte geral da lei das contravenções penais. Vou adiantar aqui uma informação. Não cabe tentativa de contravenção penal. Não, professor, não entendi, não. Repita aí, por favor. Não, a informação é simples. Não cabe tentativa de contravenção penal. Professor, lógico que cabe. Eu posso pegar, montar toda a arquitetura, toda a estrutura de um bingo para funcionar clandestinamente, e no dia que eu vou lá abrir, inaugurar, chega a polícia. Eu tentei ou não tentei explorar jogo de azar? Tentei. Então, cabe tentativa. Cabe tentativa na prática. Realmente, você está certo. Você tentou fazer lá uma jogatina, estabeleceu a exploração de jogo de azar. E a polícia chegou, interviu e barrou lá. Você não consumou o intercrimes. Só que na lei das contravenções penais há um dispositivo legal, salvo engano no artigo 4º, que diz que não é punível a tentativa de contravenção. Professor, quer dizer que se eu tentar praticar uma contravenção, eu não vou ser punido? Não vai ser punido. Não há punição para as contravenções penais, na forma tentada. Não se pune a tentativa de contravenção penal. Não porque não exista, não seja possível de acontecer, mas por força da legislação. O legislador diz que não se pune. Então, não há possibilidade de haver a tentativa de contravenção penal. Artigo 58, outro exemplo de contravenção penal. E essa é a mais famosa, são os contraventores, pessoal do jogo do bicho. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração. Pena, prisão simples, de 4 meses a 1 ano, e multa de 2 a 20 contos de réis. Parágrafo único. Incorre na pena de multa de 200 mil réis a 2 contos de réis aquele que participa da loteria visando a obtenção de prêmio para si ou para terceiros. Professor, quer dizer que jogo do bicho ainda continua sendo contravenção? Continua. Não houve nenhuma lei que revogasse esse dispositivo. Professor, e por que a polícia não vai lá? Não prende esse pessoal? Lá na minha rua tem um cara lá que é o ponteiro, é apontador. Ele fica fazendo jogo do bicho para as pessoas. Por que a polícia não para fazer? Aí, quem souber, mas é uma contravenção penal, a polícia pode ir lá e recolher, levar para a delegacia, realizar um procedimento, termo circunstanciado de ocorrência. Então, por que o Estado não se mobiliza? Ou por que o Estado não legaliza? E há várias frentes para essa possibilidade. Porque se legalizar, você tem aí a possibilidade de trazer os impostos devidos, não deixar essas pessoas na clandestinidade. Então, há uma série de discussões
a esse respeito. Mas, de fato, o que nos interessa agora é saber que jogo de azar, jogo do bicho, é considerado como contravenção penal. Uma vez, eu peguei aquele pessoal do Raça Negra aqui em Fortaleza, que estavam aqui, e aí todos num cassino aqui. Era o Cassino Guarani, aqui na Aldeota, e a gente fez uma operação e fez a condução deles para a delegacia lá do 2º Distrito, com bastante tempo já, lá por 2000, 2002, e eles foram autuados, indiciados pela prática de jogo de azar, que era o cassino, à época. Outra contravenção penal aqui diz respeito ao artigo 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Pena, prisão simples. Notem, sempre, prisão simples, prisão simples. Se não for prisão simples, é só a multa. Prisão simples de 15 dias a 6 meses, ou multa de R$200 mil a 3 contos de réis, ou ambas cumulativamente. Professor, quer dizer que arma branca é isso daí? Arma branca é considerado faca, ganzoá, estilete, um porrete, tudo é considerado como arma branca. Não é arma de fogo, mas são instrumentos que são capazes de serem utilizados como arma. É uma arma. Só que tem um detalhe aí. Primeiro, há um projeto de lei querendo trazer o porte de arma branca como crime, se o sujeito tinha a finalidade de cometer crimes. Tem um projeto de lei, não é lei ainda, mas está tramitando. Acontece que no dispositivo do artigo 19, você tem ele como uma norma penal em branco. Lembram da norma penal em branco? Aquela que precisa de complemento? Sem licença da autoridade. Sem licença da autoridade. Eu desconheço onde estão essas licenças. Onde estão essas licenças? Quais licenças são essas? Quem pode, quem não pode? Onde é que está? Eu teria que observar se aquela arma, se aquela faca, o sujeito tinha a possibilidade de ter licença ou não. Onde é que ele encontra essa licença? E essa situação está aqui, É uma jurisprudência, mas são diversas jurisprudências que estão impedindo, em casos concretos, do sujeito vir a ser punido por conta do porte de arma de fogo, em decorrência de não haver ainda esse complemento, já que é uma norma penal em branco, que necessita de complemento, mas você não encontra esse complemento, nenhuma regulamentação acerca de autorização. Olha essa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de janeiro de 2020. Artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Para obter condenação pela contravenção, a acusação deve demonstrar que seria necessária a licença para porte da arma em questão. Não há previsão na legislação acerca da necessidade de licença de autoridade pública para porte de arma branca. Norma penal em branca, sem o devido complemento. Sua aplicação
até que surja a devida regulamentação, resta paralisado. São diversas jurisprudências nesse sentido, onde o sujeito foi punido na instância de primeiro grau, no juízo de primeiro grau, juiz comum, e aí quando vai para o Tribunal de Justiça, eles têm o quê? Tem travado, tem arquivado o procedimento, ou paralisado, até que haja a regulamentação. E aí o sujeito não é punido. Há necessidade, portanto, de uma rápida regulamentação, porque se a bandidagem fica sabendo que os tribunais não estão mais punindo, e aí cabe o quê? Cada autoridade policial, delegado de polícia que recebe um procedimento como este, de não realizar o termo circunstanciado de ocorrência. Por quê? Porque já que não há ainda essa licença de autoridade pública, não há normatização, não teria como realizar o procedimento. Sob pena de abuso da autoridade. Como é que você está restringindo uma pessoa nos seus direitos, trazendo uma imputação de uma contravenção penal que ela não está regulamentada? Então, tem que ter muito cuidado em relação a essa situação, e eu acredito que deva se normalizar a partir da iniciativa do próprio governo federal em modificar o próprio dispositivo do artigo 19. Outra contravenção penal que é bastante conhecida é o artigo 42 da Lei das Contravenções. Perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheios. Inciso 1. Com gritaria ou algazarra. 3. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Pena simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Fica proibida a utilização de equipamentos que produza som pelo lado externo do carro, independentemente do volume. Fazer isso é infração grave, mas é uma infração administrativa do CONTRAN. O CONTRAN estabelece como infração administrativa, mas não tem essa possibilidade de ser considerada contravenção e também não é crime. Algumas prefeituras, elas têm no seu código, que traz a legislação urbana, essa possibilidade de apreensão de equipamentos, mesmo que não estejam ligados lá com equipamentos de som. Em Fortaleza nós temos. Uma jurisprudência sobre a questão desse dispositivo do artigo 65. É do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Perturbação da tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. Artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. O réu, silente na fase preliminar e revel em juízo, ou seja, ele não compareceu a nenhuma audiência na justiça, não deu sua versão sobre os fatos. No entanto, ficou comprovado, em especial pela prova oral produzida em juízo, que ele se dirigiu até a residência da vítima, sua ex-companheira, e ficou a exigir que ela admitisse seu ingresso no imóvel para conversarem, insistindo a seguir, inclusive mediante gritos, mesmo após a recusa dela, assim perturbando seu sossego, por assinte ou motivo reprovável, consistente na insatisfação com o término do relacionamento.
Então, chifre, gaia, sujeito inconformado com o término do relacionamento, foi lá perturbar, chorar na porta da ex-namorada. Polícia comparece ao local, encaminha para a delegacia, cabe à autoridade policial realizar o procedimento devido. Lavra o termo circunstanciado de ocorrência e encaminha para o juizado especial criminal. O artigo 21, outra contravenção penal, que é chamada de vias de fato. Vias de fato. O que são as vias de fato? Está no artigo 21, praticar vias de fato contra alguém. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa de 100 mil réis a 1 conto de réis, se o fato não constitui crime. Houve a condenação aqui do Vitor, daquela dupla Vitor e Léo, foi condenado a 18 dias de prisão simples em regime aberto por agressão, sem deixar lesões aparentes no fim de 2019. O que são essas lesões? O que são as vias de fato? Você sabe bem o que é lesão corporal. Lesão corporal está no artigo 129 do Código Penal. A pessoa agride outro e resta uma lesão, um ferimento, um arranhão. Nas vias de fato, o sujeito praticou uma agressão, mas não restou nenhuma lesão. Fica o quê? Às vezes fica rubefado, ficou rubefado, ó, deu um tapa e ficou vermelho. Mas não ficou lesão. Não agrediu a integridade física da pessoa. Mas esse sacudir, você dá uma gravata em alguém, constitui o quê? Vias de fato. A não ser que tenha sido lesão. Então, o crime de lesão acaba sendo primário no que é subsidiário às vias de fato. Vias de fato, é possível que o sujeito agrediu a esposa, a namorada, violência doméstica contra a mulher, não cabe juizado especial de pequenas causas, não é TCO, porque a Lei Maria da Penha impede os institutos do juizado especial de pequenas causas, é encaminhado para a delegacia e o sujeito é autuado em flagrante. Fica preso. Se o sujeito praticou vias de fato em violência doméstica contra a mulher, ele vai preso. Porque a Lei Maria da Penha não permite a utilização dos institutos da Lei 9.099, de 1995, que estabeleceu os juizados especiais cíveis e criminais, estabelecendo, como nós vimos no artigo 61, o que são os crimes de menor potencial ofensivo. Vias de fato. E eu lembro aqui do Vitor, da dupla, que ele deu uma entrevista dizendo, olha, a justiça já determinou e já deu um veredito. Eu não lesionei minha mulher. A mulher dele estava grávida, ele deu uns empurrões nela lá do elevador, do prédio, e a justiça determinou que ele foi condenado por vias de fato. E ele estava muito feliz porque, para ele, vias de fato, já que não era lesão corporal, é que ele não tinha agredido a mulher dele. Tinha sido só vias de fato. Mas vias de fato constitui uma agressão. E ele, sim, agrediu a sua ex-companheira. Olha uma jurisprudência aqui sobre o artigo 47, que trata de transporte ilegal de passageiros, outra contravenção penal. É uma jurisprudência, um julgado do Tribunal de Justiça, também do Distrito Federal, de fevereiro de 2020. O que diz? Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte ré, em face da sentença que absolveu o réu por atipicidade da conduta. Atipicidade da conduta quer dizer que o fato é
atípico, que não há no ordenamento jurídico penal nenhuma descrição daquela conduta como crime, como contravenção. Então, é atípico, não tem nenhum dispositivo, nenhum tipo penal, nenhuma descrição que traga aquele fato. Portanto, é atípico. Então, ele foi inocentado em primeira instância, porque o juiz entendeu, não, esse fato é atípico, não existe, não tem no ordenamento. E aí recorreu para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aí os desembargadores decidiram desta forma. A conduta descrita no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais se adequa perfeitamente ao caso dos autos, que é a de exercer o transporte ilegal de passageiros, de forma remunerada, sem preencher as condições para tal exercício. Assim, não há que se falar em atipicidade do fato, já que, em tese, o réu descumpriu o preceito legal. 3. Recurso conhecido e provido para anular a decisão ACOR de primeiro grau, e determinar a remessa dos autos ao juízo competente para o regular prosseguimento do feito. Contravenção penal de transporte ilegal de passageiros. Eu preparei uma tabela para você ter as diferenças principais entre o crime e a contravenção. E isso é importante para o legislador. Imagine que eu e você vamos exercer o papel de legislador. Nós somos deputados federais e vamos agora criar uma norma penal, um dispositivo, uma infração penal para descrever uma determinada conduta. E aí a gente pensa, poxa, mas essa conduta aqui a gente vai impor como crime ou contravenção no ordenamento jurídico? Aí você vai e me pergunta, bom, crime ou contravenção? Qual é a consequência? Qual é a consequência entre a gente botar crime ou contravenção? Tem consequência? Tem consequência. Quais são elas? Então, para que eu e você, nesse papel de legislador, trazendo nova legislação, a gente tem que ponderar as consequências. Se a gente colocar esse fato como crime, tem uma consequência. Se for uma contravenção, é outra, completamente diferente. Primeira das diferenças. Os crimes, eles podem vir a ser de ação penal pública ou privada. Alguns casos, eles são tão da intimidade da própria vítima que deve depender dela ingressar ou não na justiça, haver ou não a ação penal, o processo. Por quê? Porque, às vezes, um determinado crime que aconteceu fica martirizando a pessoa, fica num sofrimento, uma injúria, uma calúnia, uma ameaça. Olha, eu prefiro não fazer nada, isso é uma questão minha e eu não quero prosseguir. Já sofri o que eu tinha que sofrer por conta desse fato. Ação penal pode vir a ser privada. Nas contravenções penais, isso não ocorre. Todas as contravenções penais são de ação penal pública. Independe da vítima. Basta ter ocorrido a infração penal, a contravenção, e aí o Estado vai agir. Essa é a regra, essa é a teoria. Ocorrendo a contravenção, o Estado age, independente do querer, da vontade da vítima. Outra diferença que vai ser importante para a gente determinar se essa conduta a gente vai inserir como contravenção ou como crime. A competência. Quem é competente para julgar? É a Justiça Federal ou é a Justiça Estadual?
Se for uma contravenção penal, cabe somente à Justiça Estadual processar as contravenções penais. Somente a Justiça Estadual. Professor, mas se for um crime conexo, é um crime que tem lavagem de dinheiro com jogo do bicho, os crimes conexos, eles vão para a Justiça, vamos supor que é a Justiça Federal, e a contravenção vai para a Justiça Estadual. Se for um crime de competência federal, mesmo que esteja conexo à contravenção, vão seguir caminhos distintos. E a contravenção penal, ela só poderia vir a ter uma competência federal caso o sujeito autor da contravenção tenha foro por prerrogativa de função. Vamos supor que é um juiz federal que cometeu uma contravenção, um ministro do Tribunal Regional Federal. Aí a competência seria da Justiça Federal por conta da prerrogativa do cargo. E se for um estrangeiro, professor? Processo penal, e a gente vai voltar aqui para o nosso penal. Questão da extraterritorialidade. Professor? Nós vimos no artigo 7º, pois não, Renato? E se for um estrangeiro, no caso, um turista? Não ouvi. Se caso for um turista, por exemplo, um estrangeiro? Se for um estrangeiro que tenha praticado a contravenção? Sim. Se for um estrangeiro que tenha vindo aqui e praticado a contravenção, ele deverá vir a ser julgado pela contravenção, a não ser que seja um diplomata que tenha imunidade. Quando tem esses navios de turismo, que tem jogatina, que tem bingo, que tem caça-níqueis, eles, a partir do momento que ingressam nas 12 milhas marítimas, território nacional, tem que parar aquilo todo, sob pena de estarem incorrendo em uma contravenção penal de jogo de azar. No artigo 7º do Código Penal, nós vimos a questão da extraterritorialidade. Crimes ocorridos fora do nosso território, possibilidade de aplicação da lei penal brasileira. Vimos isso? Vimos. Não cabe extraterritorialidade se o fato que foi praticado lá no estrangeiro tenha sido uma contravenção penal. Quer dizer que o sujeito vai lá no Uruguai, joga nos bingos, nos caça-níqueis, e não vai acontecer nada com ele? Não, não tem extraterritorialidade se o fato que foi praticado no exterior, em outro país, tenha sido uma contravenção. Não há essa possibilidade. Por quê? Porque a lei diz que não há extraterritorialidade em relação à contravenção penal. A forma de punição, comecei a falar, voltando aqui, reclusão e detenção para os crimes. Prisão simples para contravenção. A prisão simples está no artigo 6º da Lei das Contravenções Penais. O cumprimento da pena só é admitido no regime semiaberto e aberto, não é possível, de forma alguma, ir para regime fechado. Pena cumprida sem rigor nenhum penitenciário, fica preso. Separação com relação aos condenados pela prática de crime. Trabalho facultativo quando a pena aplicada não for superior a 15 dias. Então, é um regime de autodisciplina do indivíduo, que ele vai ali ter várias possibilidades de cumprir. Por quê? Porque o crime é um crime anão, é um crime vagabundo. A prisão simples não admite o regime fechado em hipótese alguma. E da tentativa, já falei. Crime admite tentativa, contravenção penal não admite tentativa, em decorrência da própria lei descrever que a tentativa não é admitida.
Gerou muita polêmica à época quando houve a mudança da lei das drogas. A lei antidrogas, que é a lei 11.343 de 2006, ela veio a substituir a lei 6.368 de 1976. E ela causou essa polêmica quando foi punir, quando foi descrever e trazer a sanção penal para aquela pessoa que fosse pega com droga que se fizesse presumir ser para o seu consumo, para o consumo próprio. Olha aqui o artigo 28 da Lei Antidrogas, 2006. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, aí é para o consumo pessoal, é o viciado. Então, ele foi pego com droga que presuma-se que seja para o consumo. O que vai acontecer com ele quando o juiz for condenar? Quais as penas possíveis agora? Antigamente era detenção de 6 meses a 2 anos. Não tem mais detenção, não tem mais pena privativa de liberdade para o viciado, para a pessoa que for pega com drogas para uso pessoal. As penas possíveis de serem aplicadas são essas aqui, ó. Inciso 1, advertência sobre os efeitos das drogas. O juiz vai dar uma admoestação ao indivíduo, dizendo todas as consequências em relação ao consumo das drogas, como essas consequências que você consegue visualizar aí. Essa senhora que você está vendo, ela começou a ser fichada na polícia, então tem a foto dela da primeira entrada na delegacia, lá nos Estados Unidos, até a última vez que ela foi vista. Então, vê de ano a ano, a primeira foto ela tinha 29 anos, a segunda 30 anos, a outra 34, a penúltima 36 e aos 38 anos. Então, veja o que as drogas proporcionaram a ela. Então, o juiz iria chegar a ela e dizer a possibilidade, os efeitos das drogas. Advertência. 2. Prestação de serviços à comunidade. O juiz poderá determinar a prestação de serviço à comunidade. Mandar lá a pessoa prestar um serviço no orfanato, prestar um serviço de capinagem, de pintar muro. Pois não, Renato? Professor, a lei não exemplifica, não, por exemplo, a quantidade que se considera consumo? A lei, ela traz alguns dispositivos em relação... Obrigado pela pergunta. A lei traz alguns dispositivos que devem embasar o posicionamento da autoridade que avalia aquelas circunstâncias, para saber se realmente era para consumo pessoal ou para o tráfico de drogas. Então, há dispositivos na lei para isso. Então, a autoridade policial vai verificar as condições financeiras da pessoa, para saber se ela realmente tinha a condição de estar com aquela quantidade de drogas para consumo pessoal, vai avaliar quem é essa pessoa, qual o destino dela, de onde ela vem, qual era a rota que ela fazia, os antecedentes criminais. Então, verificam uma série de circunstâncias pessoais e circunstanciais do caso para verificar se tratava de um traficante ou de um viciado. Não especificamente o quantitativo de drogas é que faz com que haja a tipificação entre o artigo 33 ou o artigo 28 da Lei
11.343. Cada caso é um caso, deve ser verificado para se saber realmente se trata de um traficante ou de um usuário. Professor, o que seria esse curso educativo? O programa educativo eu acho que eu sei, mas esse curso educativo é a mesma coisa? Inciso 3, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, o juiz ele pode dar esse encaminhamento ao indivíduo. O Estado, normalmente, ele proporciona alguns, através do Serviço Social do Estado, algumas possibilidades de cursos, de inserção, cursos educativos ou programas. Mas aí depende de cada estado também, Gabriel, porque alguns estados investem e outros não. O estado do Ceará fez alguns investimentos, nós tínhamos aqui o Ceará Sem Drogas, que tinham uma grande prestação de serviços a essas pessoas dependentes, mas eu não sei como está o andamento desse projeto, mas o estado do Ceará tinha. Certo. E no caso da advertência, já que é só para prevenir que, né, tem alguma formalidade judicial para o juiz poder advertir esse usuário ou só faz encaminhar ele até o fórum? Não sei, para ele falar. Tem algum procedimento formalizado no papel? Nesses casos, não. Na lei não tem. A lei não dispõe da forma que o juiz deve fazer essa advertência, essa orientação ao sujeito. Na lei não tem. Pode ser que haja em algum estado da federação orientações internas dos tribunais acerca dessa conduta que o juiz deve ter em relação à advertência. Mas que deve ser uma advertência séria, uma advertência que possa possibilitar a ele repensar sobre a conduta, sobre as consequências. Tem que levar a sério. Certo. Eu já vi alguns casos em que a família desse usuário prende ele dentro de casa, no quarto, para ele não sair para a rua, para usar a droga. Isso daí é permitido? Tem algumas circunstâncias que podem fazer com que não haja o crime de constrangimento ilegal. Mas haver uma permissão para tá amarrando, tá colocando o sujeito em grades, prendendo o sujeito dentro de casa, para excluir a ilicitude, poderia haver o estado de necessidade, mas tem que ser bem fundamentado, senão estaria no constrangimento legal. Lá tem algumas medidas cíveis que possibilitam algumas medidas cíveis. Tanto é que o estado de São Paulo, lá na Cracolândia, conseguiu algumas medidas judiciais para o internamento compulsório. Mas não é todo juiz que dá esse internamento compulsório, não. E é muito discutível essa possibilidade. Muito, muito, muito discutível. Professor. Pois não, Gabriel? Prender uma pessoa assim em casa, mesmo que seja usuário de droga ou não, não incorreria como crime de cárcere privado? Sim, essa é a discussão. Essa é a discussão. Como é também a discussão do internamento compulsório. Se você está lá, o juiz determinando um internamento compulsório, o sujeito não quer ir, o juiz está determinando, e ele, só porque ele é usuário de droga, mas cadê a droga? Não foi pego com droga. Não, ele é usuário. E aí você fazer com que o indivíduo seja compelido, estaria dentro de um abuso de autoridade. Mas tem quem advogue que não. Eu vejo como abuso. Eu vejo como constrangimento. Mas tem doutrina
e tem fundamentação, entendendo que não, que é possível haver esse internamento compulsório como medida cível de proteção à pessoa. Mas é Entendi. bem controverso. Obrigado, professor. Valeu. E aí, nós temos no artigo 28 a polêmica se houve a despenalização ou a descriminalização em relação ao consumo de drogas, ao usuário ser punido dessa forma. Porque nós não temos mais pena de privação, pena de detenção, não tem mais. Olha aí, é advertência, é prestação de serviço, é medida educativa, mas não tem mais detenção como pena privativa de liberdade. E alguns estavam entendendo que tinha havido a descriminalização, não é mais crime. Não. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, assim como a doutrina majoritária, entenderam que o que aconteceu com o Instituto foi a despenalização. E o que é despenalizar? É não mais impor privação de liberdade pelo fato cometido. Então, se entende que houve a despenalização no artigo 28 da Lei 11.343. Não inova o conceito de crime, mas sim fornece uma medida despenalizadora, pois, apesar de não punir com pena de reclusão ou detenção, não deixa de ser considerado crime. Não houve a descriminalização do fato. Todas essas pessoas aí também são fotos da primeira entrada na delegacia americana, e aí uma foto um tempo depois, para ver, são pessoas usuárias de droga, e aí a primeira passagem era um aspecto físico, e na seguinte já era um aspecto completamente distinto. Que serviu para nós entender que houve a despenalização e não a descriminalização. Porque o que nós temos são os crimes e as contravenções. E aí, no conceito de crime, estava lá, crime punido com detenção e reclusão. E a contravenção, punido com prisão simples ou multa. Mas e aí, o artigo 28? Então não é mais crime? Não, continua sendo crime. Esse é o entendimento do STF e do STJ. Continua sendo crime, mas não se pune com privação de liberdade. Nós temos aí alguns termos que são trazidos pela doutrina para teorizar o direito penal. E aí nós temos objeto do crime, objeto jurídico, objeto material. O que seria o objeto jurídico? É o bem, é o interesse. É o bem tutelado, é o interesse maior que o Estado está ali procurando preservar. Objeto material é a coisa, a pessoa sobre a qual recai a conduta criminosa. Só isso. Num crime como o ato obsceno, o crime de ato obsceno, ele tutela, protege o interesse jurídico, é a dignidade sexual das pessoas. Tem dois indivíduos praticando sexo no meio da rua e eu passando lá com minha família. Esse é o local adequado? Não é. Se constitui um ato obsceno. Duas pessoas que praticam sexo em via pública, onde há um fluxo de pessoas no local, é considerado ato obsceno do artigo 233 do Código Penal. Diz aqui, praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Configuraria qual é o objeto jurídico, qual é o interesse? A dignidade sexual.
indeterminada, de um número indeterminado de pessoas. E o objeto material seria a coisa. No crime eu matei alguém, dei um tiro em uma pessoa. Objeto jurídico, a vida. O interesse é a vida. Objeto material, a pessoa que foi morta. Então, a pessoa que foi morta seria o objeto material. Crime contra a integridade física. Eu praticar uma lesão corporal em uma pessoa, pratiquei o crime de lesão corporal. Qual objeto jurídico? Integridade física. Integridade física da pessoa. O corpo da pessoa é o objeto material. Um crime de dano. Eu pratiquei um dano, lá do artigo 163 do Código Penal. Eu danifiquei, o objeto jurídico é o patrimônio. E o objeto material, a coisa contra a qual eu danifiquei. Sujeitos. Na doutrina também você vai ver a distinção entre sujeitos do crime ou do delito. São as pessoas ou entes relacionados à prática e aos efeitos da empreitada criminosa. Então você tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo de um crime? É aquele que pratica o ato executório. É aquele que pratica a ação ou a omissão sem a qual o crime não ocorreria. E o sujeito passivo é aquele que sofre a violação de um bem jurídico. O sujeito passivo é aquele que teve seu bem jurídico protegido, tutelado, ferido, lesado. É possível, nós vamos ver, a pessoa jurídica como sujeito ativo de crimes, em decorrência do texto constitucional. O sujeito ativo de crime é aquele que pratica a conduta, direta ou indiretamente, descrita na norma penal incriminadora, total ou parcialmente. A terminologia da lei, dependendo do momento processual, você pode encontrar na legislação ele sendo chamado de agente, de indiciado, de acusado, denunciado, réu, sentenciado, o preso, o condenado, recluso ou detento. Depende do quê? Da fase do processo. Está na fase de investigação. Ele é o suspeito. Já tem prova suficiente na polícia. Ele é o indiciado. O Ministério Público já começou a promover a ação penal. Já o denunciou. Ele vira o denunciado. Juiz recebeu a denúncia do Ministério Público. Esse indivíduo agora ele é o réu. O juiz o condenou. Sentenciado. Já está começando a cumprir a pena. É o preso, condenado, detento, recluso. E do ponto de vista biopsíquico, criminoso ou delinquente. E agora o sujeito passivo. O sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta criminosa. Há duas espécies de sujeito passivo. Fala-se em sujeito passivo constante ou formal, ou seja, o Estado, que, sendo titular do mandamento proibitivo, é lesado pela conduta do sujeito ativo. E o sujeito passivo eventual ou material é o titular do interesse penalmente protegido, podendo ser o homem, a pessoa jurídica, o Estado e uma coletividade destituída de personalidade jurídica. E aí você tem sujeito passivo, sujeito ativo. Imagine que eu aluguei um carro lá na Localiza, estou dirigindo e de repente atropelei e matei uma pessoa. Você tem eu como sujeito ativo, a vítima que está lá morta como sujeito passivo e a Localiza não é nada no direito penal. Não existe no direito penal terceiro prejudicado. Terceiro prejudicado é lá no direito civil e não no direito penal. Direito penal é sujeito ativo,
sujeito passivo. Se a Localiza, ela é a proprietária do carro, ela não tem nada a ver com o crime. Ela tem a ver com danos referentes a questões cíveis. Ou eu vou ter que indenizar a Localiza, ou a Localiza vai ter que indenizar essa pessoa, mas é cível, não processual penal. Só tem duas partes, sujeito ativo, sujeito passivo. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela foi estabelecida a partir da Constituição de 1988. Até então não existia. O artigo 225, parágrafo 3º, disse o seguinte, para estabelecer essa responsabilidade. As pessoas jurídicas serão, artigo 3º da Lei 9.605 de 98, que é a Lei Ambiental. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, estabelecer quem praticou a conduta, o que você tem que principalmente entender é a possibilidade que a Constituição Federal estabeleceu em relação a ser possível punir uma empresa, punir a pessoa jurídica. As penas possíveis de serem aplicadas, segundo a lei ambiental. Parágrafo 1º. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Parágrafo 2º. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida ou com violação de disposição legal ou regulamentar. Parágrafo 3º. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exercer no prazo de 10 anos. Todas as possibilidades de sancionar a pessoa jurídica que tenha praticado algum crime. Foi uma inovação do texto constitucional aí trazendo essa possibilidade de punir a pessoa jurídica. Quero agradecer a cada um de vocês por ter assistido até aqui essa aula e lhes convidar para o próximo